Estamos diante do momento mais fácil de passar em um concurso militar, principalmente nas carreiras das Forças Armadas. E eu vou te dizer por que eu estou afirmando isso. A única coisa que eu vou te pedir, se esse vídeo fizer sentido pra você, vou te pedir pra deixar o like, se inscrever no canal e hypar o vídeo aqui também, ok? Fechou assim? Fica aqui até o final que eu vou te mostrar o meu ponto de vista. Eu tô aqui até em pé. Hoje eu decidi gravar em pé aqui porque cansei de ficar sentado gravando, tropa. Vou começar a ficar mais de boa aqui pra poder gravar. Eu tô olhando um pouquinho pra baixo às vezes pra olhar pro retorno, né? Pra ver se o áudio tá ok, se tá tudo ok. Mas bora lá. Estamos diante de um momento muito fácil de passar em um concurso militar. Eu vou te dizer por quê. E aí eu voltando os olhos para as Forças Armadas, eu diria pra você que é sim uma fase muito mais propícia a passar do que há alguns anos atrás. Primeiro ponto de todos é a polarização. O que aconteceu nos últimos anos? Preste atenção com detalhe para você entender o contexto. Nos últimos anos, houve uma mistura muito grande do militarismo com o meio político. Isso fez com que houvesse uma grande polarização. Fez com que quem olhassem para os militares vissem uma bandeira. E aonde que eu quero chegar nisso? Primeiro que eu não quero defender nenhum ponto político aqui não, tá? Eu tô te dando contexto. É um mundo como ele é. Se você não quiser compreender, tudo bem, pode sair do vídeo. Mas se você quiser entender o motivo pelo qual hoje é um dos momentos mais fáceis de passar em concurso, aí é que você fica até o final do vídeo aí, depois você faz o seu juízo de valor, certo? Devido a essa grande polarização na política, as Forças Armadas, elas estão sendo atacadas, entre aspas, de forma muito pública e política. Seja por um lado, seja por um outro. Entenda, discussões políticas sempre vão existir e não é esse ponto que eu quero tocar aqui. Eu não quero falar de política. Eu só quero dizer, pelo contexto, as Forças Armadas hoje estão recebendo diversas críticas. Isto faz com que muitos que olhem para essa oportunidade de concurso pensem duas vezes se querem fazer e prestar o concurso ou não. Consequentemente, muitas pessoas que olham para essa porta de entrada não querem fazer o concurso, optam por outros e outros concursos. E cada um tem as suas razões. Não estou dizendo aqui que é uma razão errada, que é um pensamento errado. Não. Estou dizendo que cada um escolhe o que quer fazer, qual o concurso quer prestar. Só que a ideia é, pelo fato de muitos não optarem por fazerem concursos das Forças Armadas, abre-se um grande leque aí e uma grande oportunidade para outros que querem fazer. Pelo fato da concorrência diminuir. Como assim? Mas a gente sempre ouve falando aí que a concorrência está aumentando. De fato, existe sim uma concorrência. O nível dos concursos estão cada vez mais se evoluindo. Matérias estão sendo implementadas, as provas estão sendo mais difíceis em comparação a anos anteriores. Eu dou um exemplo do Fuzileiro Naval, por exemplo. Anos atrás, o critério para se entrar era com ensino fundamental, agora é ensino médio. Então, o nível ele já subiu um pouco depois que teve essa mudança em 2016. A minha turma foi a primeira turma que prestou o concurso e que era nível médio. A partir da minha turma, que fez a prova em 2016 para cursar em 2017, foi aonde mudou, teve essa mudança. Então, o nível sim, ele aumenta, tá aumentando cada vez mais. Porém, em contrapartida, vários e vários concurseiros que tinham aquela rotina, ou melhor, tinham uma capacidade intelectual muito grande para prestar o concurso, não estão optando mais por prestar. Entenda, é um mundo real. Ou você entende isso aqui, ou você vai ficar reclamando da vida o tempo todo. Então presta atenção. Eu estou dizendo que muitos e muitos jovens que tinha qualidades, que tinha base o suficiente para passar em qualquer outros concursos aí de nível médio, CFN, EAN, ESA, EA, esses concursos, pelo menos esses 4 concursos de carreiras das Forças Armadas, praças, são concursos que hoje não se tem mais aqueles candidatos que vai por paixão ou pelo amor, sabe? Eu vou fazer porque é o meu sonho. Sim, tem um ou outro ali, mas a grande maioria são pessoas que a base escolar é um pouco limitada. A gente vê quem realmente tem base, quem estuda em um colégio muito bom, em uma escola muito boa, tem um ensino médio muito bom, vai prestar uma escola naval, um colégio naval, ITA,
SpaceX, concursos para as carreiras de oficiais. E aí isso o nível tende a diminuir um pouco em relação a intelecto, a preparo, a base de estudo, e abre-se um leque para quem realmente está precisando, para quem está saindo ali do seu ensino médio, mas que não tem uma condição financeira tão boa, e aí opta por fazer e prestar esses concursos. Você entende o meu raciocínio? E por que eu chego na conclusão de que hoje está mais fácil de passar em um concurso militar, principalmente nas carreiras das Forças Armadas? Por quê, tropa? É justamente por esses dois motivos. Segundo, primeiro, questão política. A polarização tomou conta, e isso muita gente, muitos jovens se afastam dessa carreira militar por conta dessa polarização política. Segundo, pelo fato de muitos e muitos jovens que têm uma base muito boa e condições financeiras muito boas, deixam de lado essa carreira das Forças Armadas e procuram algo de carreira melhor. E aí tá muito ligado à atratividade. Hoje, infelizmente, as Forças Armadas, elas estão deixando a desejar a questão da atratividade para os jovens. Hoje, a geração que temos aqui na atualidade é diferente da geração dos anos 90. É totalmente diferente. E se as Forças Armadas, elas não entenderem isso, e aqui eu quero dar um alerta, quem me acompanha, me assiste aqui, se tiver comandante, se tiver autoridade, a gente pode me chamar, eu vou passar a perspectiva. Eu, com 5 anos de experiências no mercado de concursos para as Forças Armadas, eu que falo com milhares e milhares de jovens todos os anos, e a demanda é sempre a mesma, a reclamação é sempre a mesma, é falta de atratividade. Então isso faz com que muitos jovens não façam um concurso, opte por fazer qualquer outro concurso, porque não existe atratividade que compete com as outras oportunidades hoje do mercado. Hoje você vê o jovem tendo oportunidade para fazer diversos N concursos, que o salário é melhor, a carreira é melhor. Tem gente que tem oportunidade dentro do empreendedorismo, dentro do marketing digital, dentro da internet, e eles optam por ser um youtuber, por ser um tiktoker, por fazer um concurso administrativo, fazer um concurso da cidade que ele mora ali, guarda municipal, porque tem um salário bem mais atrativo. Sempre foi assim e sempre vai continuar. Se tiver outras oportunidades que o salário é melhor, é mais atrativo do que esses das Forças Armadas, as pessoas vão procurar, os jovens vão procurar por uma outra oportunidade. Esse pode ser um tema para um outro vídeo, tá? Onde eu vou voltar somente a crítica para essa lacuna, para a gente melhorar aí, ok? Entenda, eu sou empresário, hoje eu trabalho, hoje eu tenho uma empresa de preparatórios, eu tenho preparatórios, eu tenho cursos preparatórios, inclusive tá aqui, ó, do Fuzileiro Naval, você consegue ver o nosso preparatório para o fuzileiro. Eu tenho parcerias pro preparatório da ESA, EA, Colégio Naval, Escola Naval, e eu sou muito interessado em vender, eu quero vender, certo? Só que se não houver atratividade, para os nossos jovens, não adianta nada eu fazer vídeos aqui para tentar mostrar oportunidades para os jovens, sendo que tem várias e várias oportunidades lá fora e melhores. Então a crítica que eu quero só falar sobre isso e já voltar para o assunto é sobre a atratividade. Então quem é que tá nas Forças Armadas aí, comando, atenção, excelentíssimos comandantes estão no comando das Forças Armadas, que estão no comando da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Se a gente não se atentar ao plano de carreira das Forças Armadas, se a gente não atentar à questão de estabilidade financeira das Forças Armadas e melhorar essa situação, vamos perder os nossos jovens. Vamos perder pelo fato deles saírem das Forças Armadas com 1 ano, 2 anos, acabou o compromisso, vão embora. E se a intenção do governo ou a intenção do comando é tratar os jovens como número, vai continuar dessa forma. Mas se a gente começar a tratar e trazer o prestígio correto que as Forças Armadas precisam ter, iremos ter jovens que querem entrar, que querem se dedicar e que irão seguir carreira ou que irão se dedicar a proposta oferecida através dos concursos das carreiras militares. Só que para não me ater a esse ponto, que eu vou fazer um outro vídeo somente sobre essas defasagens, sobre a evasão que está acontecendo nas Forças Armadas e tudo mais, é o seguinte: você que está do outro lado agora da sua perspectiva e aonde você realmente está precisando e quer utilizar o CFN, quer utilizar a EAN,
quer utilizar a ESA, quer utilizar o concurso da EA como uma porta de entrada para você poder ter os seus primeiros 2.200 ou os seus primeiros 5.000 reais, dependendo da situação que você vive, que quer dar o seu primeiro passo, existe sim uma oportunidade e hoje, atualmente, você está diante de um lastro de tempo onde é um período mais fácil para você passar em um concurso dentro das Forças Armadas. Eu não estou apenas falando das praças, da carreira de praça, eu estou falando também para a Marinha, para o Exército, para a Aeronáutica, nas carreiras de oficiais, Escola Naval, Colégio Naval, SpaceX, ITA, enfim. Então coloque na sua mente o seguinte: eu estou no momento mais fácil para passar em um concurso público, de acordo com essa grande polarização que está acontecendo hoje no Brasil e também essa defasagem, onde muitos jovens que têm uma boa base de estudo estão optando por outras carreiras e, consequentemente, sobra oportunidade para quem está precisando. E um outro detalhe, foi anulada uma lei que respaldava dentro do Estatuto dos Militares que quem era casado, quem tem união estável e quem tinha filhos não poderia prestar concursos para as carreiras das Forças Armadas que teria internato. Ou seja, quem era casado, quem tinha filho, quem tinha união estável não poderia fazer concurso para a ESA, para a EA, SpaceX, Colégio Naval, Escola Naval, que mais? CFN. De acordo com o entendimento do STF, foi derrubado. Provavelmente, a partir de 2026 por diante, os próximos editais não vai ter essa proibição. Você vai poder fazer o concurso. Então isso já surge mais oportunidade para quem, por exemplo, é casado. Isso talvez foi uma jogada estratégica. Preste atenção. Isso talvez foi uma jogada estratégica do comando dos centros doutrinários, porque estava tendo muita evasão. E talvez eles entenderam que se derrubasse esse critério, muitas pessoas que são casadas iriam abraçar as Forças Armadas pelo fato de ter família, ter filhos, e essas pessoas vão valorizar mais as oportunidades, mesmo que sejam oportunidades que não sejam tanto atrativas. Essas pessoas que são casadas e têm filhos tendem a valorizar mais. Eu falo por mim, na época, estava prestes a casar, então quando eu ia ter filhos, então eu abracei a oportunidade como se fosse única. E a partir daí, lá em Manaus, com esposa e filho, eu tive que honrar a minha família. E isso fez com que eu permanecesse dentro da carreira, eu permanecesse trabalhando, honrando, zelando pelo meu nome e pela minha família, cuidando da minha família. Isso vai acontecer também com os próximos que virão depois dessa lei que foi derrubada pelo STF. E aí vai ser um tema para um outro vídeo. Isso é uma forma inicial. É como se fosse tapar o sol com a peneira. Vai fazer um efeito instantâneo ou rápido, curto. Vai tampar poucas coisas, mas sempre vai ter a evasão. Por quê? Porque não foi resolvido a raiz do problema. Foi só feito um paliativo. Você entendeu? E é por isso que no próximo vídeo, ou nos próximos, não sei quando que eu vou lançar, vai ser um vídeo sobre a questão da evasão das Forças Armadas, o motivo e o que poderia ser feito para evitar que jovens hoje deixassem esse sonho de lado, porque a carreira não é tão atrativa. Só que, como eu falei, essa é uma brecha. Lembra que enquanto uns choram, outros vendem um lenço? A mesma coisa é agora. Enquanto hoje tem gente que está correndo dessa oportunidade, tem jovens que não estão querendo abraçar as carreiras militares, os concursos públicos militares, você que está do outro lado, se você souber aproveitar a oportunidade, você pode usar essa primeira oportunidade como um degrau na sua vida para subir profissionalmente. E aí você pega o salário, uma parte, um valor ali, aplica para poder aprender, ter mais conhecimento, comprar um preparatório melhor. Talvez hoje você não tenha condições de investir em algo melhor, precisa de um salário ali, mesmo que seja um salário um pouco menor, mas para poder se manter. E aí você vê dentro do CFN, dentro da EAN, da ESA, da EA, uma oportunidade para você poder subir esse primeiro degrau na sua vida e reinvestir em conhecimento para você passar em um concurso melhor ou até mesmo se quiser seguir carreira, ok? Essa é a minha visão. Se você entender isso, você pode usar isso ao seu favor. E aí você vai começar a estudar, começar a aplicar para poder passar no seu concurso público militar. Se quiser estudar para o CFN, para a ESA, para a EAN ou para a EA, eu vou deixar aqui embaixo preparatório recomendado para sua preparação. Especialmente falando, tá aqui, ó, para o fuzileiro naval, aqui, especialmente falando para o fuzileiro, temos o nosso preparatório voltado completo para sua aprovação. O link vai estar aqui na descrição, comentário fixado também, ok? Essa é a minha visão, essa é a minha opinião e eu queria saber se faz sentido para você ou não. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo.